graça e a paz de Jesus a todos os amados irmãos. Aí sim, hein? Aqui. Que isso? Por isso que é bom ter um André na igreja, né? O desafio de hoje é muito grande, porque vamos falar para as mulheres, né? E o Freud, que é o inventor da psicanálise, ele fala que ele tinha um desejo, pastor, que era o desejo de compreender a mente das mulheres. Se ele, que é o inventor da psicanálise, não deu conta de fazer um negócio desse, você imagina um mero mortal como Daniel, né? Mas nós temos aqui algumas coisas para contribuir para a vida de cada uma de vocês. Eu queria que as irmãs abrissem as vossas Bíblias, as irmãs e os irmãos também. Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso de número 21. Mas, basicamente, o que eu queria iniciar dizendo é que muito do que eu tinha preparado aqui, o pastor já se adiantou, né, dizendo que eu iria começar esse sermão dizendo que os princípios bíblicos são princípios de valorização das mulheres. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho e a proposta de família que a Bíblia tem para os homens, para as mulheres, para os filhos, nos livra de muitos engodos, de algumas narrativas e de algumas ideologias. Então, quando nós fazemos aquilo que a Bíblia diz para nós fazermos, para aqueles que são cristãos, obviamente, isso não é um peso, né? Ter o modelo familiar do homem como cabeça da igreja, da mulher como submissa ao homem, isso não é um peso para nós que somos cristãos. Isso é fonte de libertação. Esse é o modelo que Deus colocou nas nossas mãos, a maneira como Deus deseja que as coisas se realizem. E dizer que esse texto é um texto fonte de machismo, eu acredito que seja perder de vista o contexto bíblico, né? Porque a ideia ali não é uma diferença de substância, é uma diferença de função, não é uma diferença de qualidade, é uma diferença de forma. Para ficar mais claro para cada um dos irmãos, se nós tivéssemos essa água dentro desse copo, ou essa água dentro de um copo de plástico, nós teríamos formas diferentes, mas o conteúdo, a água, é o mesmo. Perante Deus, eu, homem, e a minha esposa, nós temos uma mesma substância, nós temos uma mesma qualidade, mas nós temos funções diferentes. Nós somos copos que se põem na sociedade de maneira diferente. E Deus deseja que seja assim. Esse é um modelo familiar cristão. Evidentemente que nós não queremos impor isso, né, pastor, a todas as pessoas. Essa é uma mensagem para aqueles que se renderam a Cristo, para aqueles que querem servir a Jesus Cristo. Então, a afirmação de que a Bíblia é machista, ela é completamente descabida, visto que Deus escolheu uma mulher para ser a sua primeira casa. Deus habitou primeiramente no útero de uma mulher quando Ele decidiu vir até nós. Jesus se submetia e respeitava sua mãe. Inclusive já preguei um sermão aqui, onde Jesus demonstrava uma profunda preocupação e cuidado em relação a ela, antes da sua morte e no decorrer da sua vida. Jesus se revela pela primeira vez como Deus em João capítulo de número 4,
para uma mulher samaritana. As mulheres foram fundamentais para o ministério de Cristo na terra, elas o acompanhavam e continuaram sendo fundamentais na igreja de Cristo após a sua morte, fundando, doando, participando e morrendo pelas causas do Evangelho. Jesus defendeu as mulheres de seu tempo da opressão e da injustiça, como no caso de quando ele se coloca entre a mulher adúltera e os escribas e fariseus que queriam apedrejá-la. Ele se coloca entre como uma ponte, como uma barreira, como um muro de defesa em relação à opressão que aquela mulher sofreria. Inclusive, Jesus dá mais atenção para uma mulher que não tinha nem nome e lava os seus pés do que para o rico que havia o convidado para um banquete e preparado toda uma festa para ele. E, por fim, ao ressuscitar, pasmem, Jesus aparece primeiro para quem? Para uma mulher, para Maria Madalena, um adiantamento de que a importância das mulheres continuariam sendo significativa a partir daquele momento. Então, se tem uma expressão de fé que mais valoriza a mulher, essa expressão de fé é uma expressão bíblica, evangélica, que nós cremos. Bem, eu tinha trazido alguns dados aqui, mas como o tempo já se vai, eu tinha alguns dados sobre família, inclusive sobre Quatá. Eu pesquisei no IBGE alguns dados sobre Quatá. Olha só, o pastor Uma falou que pode ir até meia-noite, né? De 2000 até 2010, aumentou em 15% a proporção de mulheres responsáveis pela família. Isso é mais fruto dos abandonos do que da igualização da mulher no mercado de trabalho. Então, em 2000, nós tínhamos 22% de mulheres responsáveis pelas famílias. Em 2010, tivemos um aumento aí para 37%. De 2000 para 2010, a quantidade de famílias aumentou de 40 milhões de famílias no Brasil para 49 milhões. Em Quatá, por exemplo, nós tínhamos no ano de 2000, 3.006 famílias. Em 2010, no penúltimo censo, né, que tem o de 2020, 2021 agora, 3.526 famílias em Quatá. Em Tupã passou de 16.699 famílias para 17.951. Sobre escolaridade, 11% das pessoas do Brasil têm ensino superior completo. A média de Tupã está acima da média nacional, pois tem 16%. Em Quatá, a taxa ela é menor do que a média nacional. Só 8% das pessoas com o nível superior completo. No Brasil, nesse novo milênio, a mulher ultrapassou a média nacional de escolaridade. Então, a média nacional aí de nível superior da mulher é de 11,3. Em Quatá, 12% das mulheres já têm o ensino superior completo. Porém, mesmo as mulheres tendo uma escolaridade maior, a sua média salarial, o pastor até disse aqui, é menor. Então, no Brasil, a média salarial no ano de 2010 era R$ 1.355 e a média das mulheres era de R$ 1.122, né? E isso ainda fica pior quando nós analisamos a taxa de mulher negra, que a média salarial cai para 800 e da mulher branca vai para 1.700. Enfim, no ano de 2019 também nós tivemos uma diminuição nos casos de homicídios contra as mulheres, porém tivemos um aumento no que nós chamamos de MVCI, que são mortes violentas por causas indeterminadas, um aumento de 21%. Então, esses dados são apenas a fagulhas aí para vocês se questionarem, né, sobre a questão da mulher no Brasil. Muitas coisas foram avançadas, mas ainda temos muitas coisas que precisamos de fato mudar
e isso pode ser visto claramente até nessa questão salarial, né? Que a mulher ainda ganha menos, mesmo tendo uma escolaridade maior que os homens. Bem, vamos ao texto então. Mateus capítulo 15, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Essa mulher, ela é considerada por alguns uma sírio-fenícia, né? Basicamente na região onde nós chamamos de Jordânia. Alguns dizem que essa mulher era uma grega, mas há um consenso em relação à pessoa dessa mulher. Ela não era israelita, ela não fazia parte do povo de Deus, ela não tinha na tradição judaica a sua fé, ela não cria em Abraão como pai da fé, não era portadora da promessa de Abraão, ela não acreditava na Torá, na lei de Moisés. Essa mulher vem de fora. Essa mulher vem de fora. Deus se achegou para aqueles que estavam fora da casa. Jesus não ficou no seu lugar, na sua comunidade em Jerusalém, parado, mas movimentou-se por outros lugares. Jesus vai até essa mulher do lado de fora da sua sociedade. O que Jesus teria ido fazer naquele lugar? Ele foi buscar essa mulher, porque Jesus farejava a sua fé. E essa mulher vem ao reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando ela ainda estava fora. A mensagem de Deus para vocês, mulheres da Igreja Cristã Evangélica de Quatá, é que Deus também deseja que vocês possam ir até as mulheres que estão fora da casa do Senhor, até as mulheres que ainda não têm um compromisso com o Senhor. Deus deseja que vocês possam ir às mulheres que estão longe da casa do Senhor, amigas, parentes, irmãs, sogras, conhecidas, comadres. Deus deseja que você olhe para fora. Mulheres que têm questões escondidas aqui em Quatá, que não expuseram as suas situações para ninguém. Mulheres que têm problemas, que sangram escondidas na intimidade dos seus lares. Há uma mulher que está fora da casa de Deus. E Deus está chamando a Igreja Cristã Evangélica de Quatá para ir para fora, para chegar até essas mulheres que estão fora. Essa mulher chega até Cristo e abre a sua vida. Ela vem até Cristo de uma maneira pública e clama. O mais interessante, gente, é que essa mulher não diz que ela ora baixinho, não diz que ela faz um sussurro, mas diz que essa mulher clama. Todas as vezes que você ver essa expressão na Bíblia de clamor,
significa que a pessoa está realmente colocando, expressando para fora, abrindo o seu coração, abrindo a sua vida em forma de grito, extravasando isso, e ela vem gritando. Talvez os discípulos, representando uma igreja, sem entender o processo de conversão em Cristo, disse para Jesus: despede ela, porque o texto diz que eles disseram isso, porque essa mulher está achando que o Senhor é surdo. Ou talvez muitos de uma igreja hoje intelectualizada, na contemporaneidade, diriam: não tem base bíblica para ficar gritando publicamente. Ou quem sabe essa mulher não está com nada, pois Jesus ensinou no Sermão do Monte que se quer orar, feche a porta do seu quarto e busque a Deus em secreto. Mas não, essa mulher, ela clama publicamente, ela esbraveja publicamente, ela vem até Jesus com um desespero, com uma angústia, com uma dor, e abre o seu coração. Ela se expressa, ela desnuda a sua alma diante do próprio Deus, com ousadia, para que todos ouçam. E então ela clama, porque existem feridas dentro dela, existem dores, e o que é que pode mover o coração de uma mulher, se não for a sua família? Essa mulher tem um problema com a sua filha. Ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha é uma endemoniada. Então ela olha para a intimidade do seu lar. Se você faz parte dessas mulheres, eu preciso dizer que há um Deus nessa noite que está com os ouvidos prontos a ouvir o seu clamor. Há um Deus nessa noite que está disposto a se inclinar para ouvir as suas dores, as suas angústias, aquilo que muitas vezes você nem mesmo se expressa ao seu marido, coisas que estão na intimidade do seu ser. Há um Deus que está pronto para te ouvir. Não existe um lugar melhor para você falar sobre você, mulher, do que aqui, na casa do Senhor, no meio da comunidade dos santos. E aí talvez você possa dizer assim: ah, mas Daniel, vão falar para me calar. E mais ainda assim, há uma grande probabilidade de você, vale a pena arriscar, mesmo que as pessoas falem, os discípulos falaram, vale a pena se arriscar, porque há uma grande probabilidade, se você abrir o seu coração ao Senhor nessa noite, de você ter a sua vida transformada. Não deixe que os defeitos dos discípulos de Cristo lhe impeça de receber a sua bênção. Não deixe que os defeitos que nós temos impeça você de ter um relacionamento sincero e real com Deus nessa noite. Eu gosto muito de uma mensagem que um dia o pastor Uman pregou para um amigo nosso numa pizzaria, onde ele dizia que os escribas e os fariseus estavam na porta e impediam que o paralítico entrasse onde Jesus estava. Muitas vezes, nós, como os discípulos, somos pessoas que impedimos as pessoas de se achegarem a Jesus com a sinceridade, com a integridade, com a honestidade do seu coração. E então, o pastor Uman dizia para esse nosso amigo que naquele momento 4 jovens resolveram então o colocar pelo telhado, né? Então, eu queria que você nessa noite tivesse esse tipo de relacionamento pessoal, íntimo com Deus, e não deixasse com que os defeitos, meus defeitos, os nossos defeitos, impedisse você de buscar a Deus nessa noite com tudo que você tem, como essa mulher fez.
Essa mulher declarou diante de Jesus, se prostrando, o seu pertencimento. Olha só o que ela diz, verso 22, clamava, Senhor. Esse termo é o termo Adonai, tem uma importância significativa na cultura judaica, pois significa pertencer a alguém, significa que esse alguém tem posse, que esse alguém comprou aquilo. Após isso, ela ainda declara, não só o seu senhorio, mas ela diz, filho de Davi, ou seja, ela está reconhecendo que Jesus é um monarca, que Jesus tem uma monarquia por herança, isso é, ele tem linhagem, mais que isso, ele tem um trono, ele tem um reino. Ela está dizendo, tu não és somente Senhor, mas tu és também o Rei. Ela está declarando que Jesus é o Rei. Senhor seria algo mais individual, mais pessoal. Eu pertenço ao Senhor, eu fui comprada pelo Senhor. Rei significa uma função coletiva, isso é, o Senhor tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre os espaços geográficos, sobre os reinos políticos. Mas ela ainda declara, não só isso, ela declara que o Senhor é Deus quando ela diz, tenha compaixão de mim, porque só Deus é um Deus verdadeiramente compassivo. Essa mulher chega diante de Deus e diz, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei, tu és o meu Deus. Lembre-se disso, ela está vindo da Sírio-Fenícia, ela não é de dentro da casa, ela não tem o ritual na ponta da língua, ela não anda com a Torá embaixo do braço, e ela declara isso ao Senhor. Essa mulher tem a capacidade e a sensibilidade de discernir que o problema da sua filha não é emocional. Peço atenção exacerbada para as mães nesse momento, porque tem muita mãe tentando lidar no nosso mundo com problemas que são espirituais através de terapia. Por não querer reconhecer que a sua família, que o seu filho está sofrendo uma opressão espiritual, acha que o psicólogo vai resolver. Acha que é tudo porque é adolescente, né? A gente agora está na moda de falar, não, mas está acontecendo isso porque é adolescente, é a fase, é o momento, é a pandemia. Existem coisas, mães, que vocês não vão conseguir resolver com terapia. Vocês vão precisar ajoelhar, clamar a Deus pela misericórdia de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. São questões espirituais. Essa mulher tem o discernimento de publicamente, diante de Jesus, diante de um estranho, diante de alguém diferente da sua religião, arriscando a sua reputação, a sua segurança, e olhando para Jesus e dizendo, a minha filha sofre uma opressão espiritual, a minha filha está sendo visada, atacada por demônios. Tente discernir o que é que está acontecendo na sua casa. Existem lutas, Jesus disse, existem demônios que só serão expulsos com jejum e oração. É espiritual a coisa. A família é uma pauta expressivamente importante para as mulheres, ainda mais os filhos, e ela então tem uma filha endemoniada. Não seja aquela mãe que faz vista grossa para os problemas, mas vá à peleja com o próprio Deus pela redenção da sua casa. Lute com Deus pelo seu esposo,
Lute com Deus para que o seu lar seja reflexo da obra do Cristo ressurreto. Há quanto tempo você ora pelos seus filhos? Você já pelejou por alguma dificuldade do seu filho em oração? Deus aguarda, mulheres, que vocês voltem a orar e abençoar as suas casas. Jesus não veio para aquele povo. Ela escuta, é o que ele diz: eu não vim se não fosse para os perdidos de Israel. Ela escuta isso e ela age como num debate. Continua insistindo para que ele possa ver sua necessidade. Jesus quase que dá um tiro final, né? Dizendo: não é bom que o Senhor lance sua comida aos cachorrinhos. E ela sabiamente, sabendo da incapacidade de vencer o seu oponente, concorda com Jesus, mas acrescenta o seu olhar na situação. Coloca-se em um lugar de criatura diante do Criador. E Jesus realiza o milagre e a menina foi curada. Olha só, a menina foi curada, né? Então ela tinha uma doença provocada por demônios. É interessante, pastor, que lá em Cantares, o rei grita, Cantares capítulo 4, verso de número 8 diz: vem comigo do Líbano, vem comigo do Líbano, noiva minha, olha de cima do Amaná, ou seja, um lugar de feitiçaria, do Senir e do Hermon, lugares de corrupção, das covas dos leões e das montanhas dos leopardos. Ele fala de uma noiva que está vindo e que não está dentro, que não é Israel. Parece que esse texto tem tudo a ver com essa mulher que vem de fora. Ele fala de uma mulher que vem da idolatria, que vem da corrupção, que vem do lado de fora. E eu pergunto novamente, por que Jesus foi até aquele lugar? E eu parto então para o fim dessa mensagem. E gostaria que vocês, mulheres, prestassem atenção, que esse é o tema da mensagem. Por que Jesus foi até aquele lugar? Ele queria ver e mostrar aos discípulos o povo que viria até ele e seriam rejeitados por eles. Quem conhece um pouquinho de história da igreja vai saber que o próprio Paulo teve dificuldade de entrar na igreja porque os discípulos queriam fazer uma reuniãozinha só deles. E então Deus vai, resgata Paulo no caminho de Damasco, dá um seminário de 3 anos e meio para Paulo e envia ele como apóstolo. E depois de tudo isso, Pedro ainda chega em Paulo e fala assim: quem que te constituiu apóstolo? E o Paulo fala assim: eu fui constituído apóstolo pelo Senhor Jesus Cristo para anunciar o evangelho aos gentios que vocês rejeitaram. Jesus consegue ler o tempo, ele consegue ler aquele momento, ele consegue ler aquela época. Mulheres, Deus plantou dentro de vocês essa semente de atenção, essa semente da sensibilidade de conseguir ler o momento, a hora. Jesus busca essa capacidade, esse radar espiritual em vocês, em nós. Daniel, simplifica isso. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Kátia, você poderia ter nascido no ano 1 depois de Cristo, 100 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, 900 depois de Cristo. Por que Deus te colocou no século 21? Por que você vive nesse momento da história?
Por que Deus colocou você para passar por um momento que nós chamamos de pandemia? O que é ser mulher cristã nesse século 21? O que é ser uma mulher cristã em Quatá? Por que Deus te trouxe até aqui? Por que Deus te deu esse esposo lindo, maravilhoso que está do seu lado? Gostaram, né? Por que Deus te deu esses filhos com essa personalidade, com esse jeito? Meu irmão, quem acredita em acaso são as filosofias que não têm sentido para a vida. Nós acreditamos que há um propósito de Deus, que Deus te colocou nessa terra para fazer uma história. Deus não colocou você em Quatá por um acaso. Deus não fez com que você vivesse uma pandemia por acaso. Os discípulos estavam diante de algo novo, pastor. Uma sírio-fenícia declarando que Jesus é rei, que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus. Eles não conseguiram perceber o novo. Eles não perceberam, eles não conseguiram ler a época, não tiveram sensibilidade para ler o momento. O que é ser uma mulher cristã na pandemia? Isaías 43, verso 19 e 20 diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Tem rios em pleno deserto. É algo tão tremendo que os próprios animais percebem. Talvez estejamos vivendo algo diferente. A impressão que dá é que o momento que nós estamos enfrentando, agora com a Ucrânia, agora, com a guerra, com a pandemia, a impressão que dá é que parece que tem uma trombeta tocando, pastor. Uma trombeta no sentido de algo que desperta, de algo que chama a atenção. E um último texto para compartilhar com os irmãos é o texto de 1 Crônicas que foi falado semana passada na escola dominical, 1 Crônicas 12, verso 32. Dos filhos de Issacar, a expressão, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Mulheres, leiam o tempo, leiam o momento. Esse é o século de vocês. São vocês quem vão construir uma história maravilhosa no reino de Deus. Há uma unção de Deus sobre a vida de vocês. Há algo extraordinário que Deus vai fazer na sua casa. Naquele momento, os filhos de Issacar mudaram. Eles decidiram, leram a época e falaram: é preciso uma mudança, nós vamos mudar o rei, é hora do Davi governar. Mudanças acontecem, a perda de alguém muda a época, o emprego novo muda a época, a perda de um emprego também muda a época, um vírus muda a época, uma guerra muda a época. É preciso estar em Deus e ter um profundo radar espiritual. Vamos colocar-nos em pé?